Não existe mais bobo no futebol. Você já deve ter ouvido essa expressão. É algo que ficou famoso por tentar justificar derrotas para times mais fracos ou até mesmo o mau desempenho de alguns bons times ao serem surpreendidos por outras equipes mais modestas. Mas essa expressão, a tal do não existe mais bobo no futebol, passou a ser utilizada para tudo. E eu falo com muita tranquilidade que isso é uma grande mentira. O que mais temos hoje no futebol são bobos. E o maior dos bobos, com certeza, é o torcedor, que é feito de bobo, palhaço, chacota e otário por dirigentes que não têm competência alguma para ocuparem o lugar que estão. Veja o caso, por exemplo, do Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores da América e também o atual lanterna do Campeonato Brasileiro, vivendo uma situação delicadíssima e decidiu demitir o técnico Fernando Diniz para apostar no treinador Mano Menezes, que pode tirar o clube dessa situação catastrófica que só faz o torcedor pensar que inevitavelmente o Fluminense vai cair. Mas como é possível que o time que recentemente foi campeão da Libertadores da América, vice-campeão mundial, agora é lanterna do Campeonato Brasileiro e contratando um treinador com um estilo tão diferente de tudo que o Fluminense vinha fazendo e apostando que devia seguir fazendo, já que havia renovado há cerca de um mês o contrato do Fernando Diniz? Bom, a gente vai falar melhor sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no canal, quero te pedir uma gentileza. Para o que você está fazendo aí agora, se inscreve aqui para dar uma moral pro nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Ó, quero te lembrar que se você não conhece a loja Rei do Manto, ela é parceira nossa, patrocinadora aqui desse vídeo e eu vou deixar um link na descrição e no primeiro comentário fixado para você conhecer. Na loja Rei do Manto você encontra as melhores camisas, tudo de primeira linha, com um preço que cabe no seu bolso, frete grátis para todo o Brasil e ao utilizar o nosso cupom FUTFLIX você ganha 10% de desconto na sua compra. Lá você vai encontrar camisa de time brasileiro, de time europeu, de seleções, então corre lá agora para você conhecer a loja que eu tenho certeza que você vai adorar, beleza? Link na descrição e no primeiro comentário fixado, corre lá que você vai curtir. Eu nem penso em seleção enquanto o Mano estiver lá, cara. Desde o jogo contra o México, que não tinha centroavante para jogar, e ele colocou o Lucas para jogar de centroavante de costa. Eu fiquei no banco e nem entrei. Ali eu vi que realmente o Mano não gosta do meu trabalho, né? Sou atacante, vivo de gols, estou fazendo gols. Então não sei o que mais que ele quer, mas eu respeito. Mas é o que eu falei, enquanto o Mano estiver no comando da seleção, eu não crio expectativa nenhuma para ir para a seleção. Talvez você acredite que esse seria o grande problema ao contratar o Mano Menezes no Fluminense, sendo que o diretor de planejamento esportivo do clube é justamente hoje o Fred, que teve uma rusga complicada com o treinador nos tempos em que ele era jogador. Mas na verdade, o Fred é um dos maiores entusiastas da chegada do Mano Menezes. A verdade é que esse então é o menor dos problemas. Aliás, isso nem chega a ser um problema, né? O problema mesmo é muito mais grave, é muito mais embaixo. Ele trata da situação da contratação do Mano Menezes para o Fluminense, quando o clube teve por tanto tempo um treinador que era o completo oposto do que o Mano representa, o Fernando Diniz. Uma situação que faz a gente pensar em que pé de verdade é que tá o nosso futebol. Afinal, o Fluminense venceu a Libertadores da América, foi vice-campeão mundial, colocou o City na roda, tudo sob o comando do Fernando Diniz, que saiu do Fluminense com o clube na lanterna e aos prantos por tudo que ele viveu no tricolor. Pelo Fluminense, por esse momento que a gente conseguiu viver junto. E um sentimento muito grande de tristeza, porque eu não queria que terminasse assim como está terminando. E aí é muita lembrança, é muita emoção vivida aqui, muita emoção vivida para mim, não é só para mim, para minha família. E vai ficar marcado porque é assim que eu sou. Eu quis muito estar aqui de volta e eu tenho certeza que deu certo. Eu
Peço desculpa um pouco por esse momento que a gente está passando de não conseguir vencer, mas nunca faltou entrega e trabalho e coragem, principalmente para fazer as coisas. Eu não tenho nada contra a troca de treinador, muito pelo contrário, eu acho que é uma solução barata que muitas vezes pode ser utilizada sim quando você precisa corrigir o rumo das coisas, né? O que eu não consigo entender é como é que você renova o contrato do Fernando Diniz no dia 22 de maio, um mês depois você demite o treinador e uma semana depois de demiti-lo, você contrata um treinador que faz tudo diferente do Fernando Diniz, um treinador que inclusive é um crítico do estilo de jogo do Diniz, ao menos foi enquanto ele esteve na seleção, apesar de sempre ter falado tudo com absoluto respeito ao trabalho do profissional. Eu fui numa entrevista, fui conceder uma entrevista lá em Porto Alegre e é inegável, porque o assunto da época era aquele, se veio falar da seleção brasileira e sobre o Diniz ter sido escolhido para ser um treinador interino, que era o que se falava na época, e da espera por um ano para o Ancelotti. A pergunta foi feita a mim nesse sentido. E eu disse que já tinha me surpreendido com um monte de coisa no futebol brasileiro, mas que dessa vez eles me surpreenderam de novo. Né? O que a mídia fez? Disse que eu não... Foi lá repercutir com o Diniz o que eu tinha feito. Eu não tenho uma vírgula contra o Diniz na seleção brasileira, muito pelo contrário. Ele merece ter sido escolhido o treinador para estar lá. Zero. Mas não quiseram discutir a essência da pergunta, que é você esperar um ano por um treinador estrangeiro para ele assumir a seleção brasileira, vendendo a ideia que você vai colocar um treinador brasileiro de interino para esperar. Então, assim... E o Diniz cobrava contigo? Mas o cara repercute, o cara vai lá e pergunta depois de um jogo. E aí, o Mano Menezes falou isso. Não foi isso que o Mano Menezes falou. Resultado, terminou o jogo, tomamos 2-0 lá no Maracanã. Eu pedi pessoalmente para falar comigo. É? Claro, diz para ele, Diniz, eu não tenho uma vírgula contra você, muito pelo contrário. Se um dia você quiser me perguntar alguma coisa sobre treinador, sobre jogador, um jogador meu, que tal, meu telefone esse aqui, está à tua disposição. E é assim que eu... E ele entendeu na boa ou ficou meio secão? Não, a gente nunca sabe se a pessoa entende ou não, mas eu nunca tive problema, zero problema com ele. Eu espero que ele tenha entendido, até porque é bom para ele. Eu acho que o técnico da seleção contar com os seus colegas tentando ajudar, se precisar, por uma informação de um jogador, eu acho isso a coisa mais legal e mais bonita que existe. Mas o mais importante que eu quero falar é isso, né? A essência da discussão não era o Diniz. A essência da discussão, da pergunta, era esperar um ano por um técnico que você nem sabe se vai vir. Mas é o que eu digo, rapaziada, não é um problema você trocar de treinador. Não é um problema você renovar com um treinador e depois acabar demitindo ele. Também não é um problema você demitir um treinador e contratar um que pensa o futebol de forma tão diferente do outro. O problema é quando você faz tudo isso ao mesmo tempo. E quando você faz isso como o time prestes a entrar numa crise, dá pra corrigir o curso, é claro, mas o Fluminense não é uma questão de correção de rota, só tem um caminho pro Fluminense, que é subir na tabela. O único meio de transporte que interessa pro Fluminense é o elevador, que só sobe. 6 pontos conquistados em 13 jogos no Campeonato Brasileiro é um aproveitamento assustador que só um milagre mesmo poderia salvar. Tá na lanterna e a 5 pontos do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, que é o Vasco. E aí numa situação tão caótica quanto essa, quando você precisa mudar tudo no seu clube em tão pouco tempo e a situação é tão alarmante, contratar o Mano Menezes, que tem um estilo tão diferente, não é fácil para simplesmente colocar isso em prática. O próprio Mano já explicou isso. Bom, esse dado estatístico, né, assustador, me dá razão sobre os atletas, como a gente precisa ter cuidado na avaliação para com os atletas. Porque não é fácil você passar por tantas ideias diferentes num curto espaço de tempo e isso funcionar bem. Não tem como, né? É muito difícil. Então o que eu quero dar a eles é uma ideia simples, segura, para que eles se sintam seguros e capazes de executar ela. Não vai poder ser uma coisa muito complexa no primeiro momento, porque certamente eles não terão condição de fazer num curto espaço de tempo, mesmo com a capacidade que tem. Mas eu tenho certeza que eles vão conseguir. O Fluminense está numa situação
caótica. E o Mano Menezes é um bom treinador, mas cá entre nós, não é um treinador que a gente pode dizer que tem trabalhos brilhantes nos últimos anos, né? O Mano tem um trabalho que é simples, o arroz com feijão, mas para mudar tudo no Fluminense, tinha que ser mesmo alguém com um trabalho simples. É tudo que o Diniz nunca conseguiu fazer, mas fico me perguntando, e se não der certo? E se daqui a 7 rodadas, cerca de um mês depois, os resultados não vierem? E aí? A convicção que essa diretoria tem não convence ninguém. Foram eles que trocaram o Fernando Diniz pelo Mano Menezes um mês depois de renovar com o treinador. E eu sei que é muito difícil pro torcedor ouvir isso que eu vou dizer agora. Peço desculpa se te magoar de alguma forma, mas pra mim, com tudo que o Fluminense vem fazendo, o Flu cai. Porque não é uma coisa ou outra, é um conjunto de coisas. A troca de treinadores, o time envelhecido, a mudança de filosofia, a diretoria perdida e sem convicção, a posição na tabela, os casos de indisciplina recente que envolveram vários jogadores. Como é que vai ser agora? Será que sem o Fernando Diniz, o grande aconselhador e psicólogo do John Kennedy, o craque do Fluminense, vai despirocar de vez? O Mano Menezes vai saber lidar com um elenco que foi tão abraçado pelo Fernando Diniz? O Mano Menezes foi o mesmo que chamou o Yuri Alberto à beira do gramado de burro. O Mano Menezes foi o mesmo que esculhambou numa mesma coletiva o Cuiabá e o Ranieri. Ranieri esse que hoje é o melhor jogador do Corinthians no meio campo, né? Será que se o Mano fizer tudo isso no Fluminense, ele se sustenta ou vai perder o grupo? Como vai ser? Por essas e outras, eu acho que o Mano é um bom treinador. Mas o Fluminense, por essa situação toda, não vai bastar só o Mano Menezes. O Flu, do jeito que vai, cai. Mas e você, torcedor? Você acha que eu tô errado? Você vislumbra um horizonte melhor pro Fluminense? Acredita que o Mano Menezes foi a melhor escolha? Você acha que ele vai conseguir tirar o time dessa situação? O problema era o Fernando Diniz? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.